Boa tarde. Hoje é dia 23 de outubro de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henrique, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 8º ano do ensino fundamental dos anos finais. Os alunos que estão presentes hoje são eles: a Mariana, a Maria Eduarda, a Yasmin, o João Gabriel Velanço, o Richard, o João Pedro, o Guilherme, o João Gabriel Lara, o João Gabriel Lara e a Laura. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando hoje, porém toda a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henrique, onde todos os alunos, quando faltam, devem assistir e colocar as suas atividades em dia. Hoje nós vamos fazer a correção das atividades do Tarefa São Paulo, das aulas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Cada aula do exercício são 20 exercícios. Aulas relacionadas ao quarto trimestre. Material de escrita e educação do governo do estado de São Paulo. Então vamos lá. Tarefa 1, aula 1. Tarefa São Paulo, aula 1. O assunto era plano cartesiano, nivelamento. O que é um par ordenado no plano cartesiano? Vocês acham que é um número real que representa a posição no eixo X? Verdadeiro ou falso? É verdadeiro? Um número inteiro que representa a posição no eixo Y? Verdadeiro ou falso? É também, né? Mas ó, ele está falando assim, um par ordenado. Então, do X? É do X do Y. Ah, tá. Mas então não é só do X. Então é falso. Não é só do Y. Vamos ver. Dois números reais que representam as coordenadas de um ponto no plano cartesiano. Esse é verdadeiro? Dois números inteiros que representam as coordenadas no plano cartesiano. Mas qual das duas é mais verdadeira? A C, porque inteiro é só número inteiro. Reais é todos os números inteiros e também com número com vírgula. Certo? Então não é só números inteiros. São números. Não, essa aqui foi a primeira, lá de segunda-feira. Você não fez a tarefa São Paulo. Essa aqui você fez. A 1 e 2 você fez. A 1, 2, 3 e 4 você fez. Você não fez da 5, 6, 7, 8, 9, 10. É isso mesmo. Então vamos lá. Então a resposta correta aqui é letra C. Número 2. Ainda aula 1. Plano cartesiano. Como é possível localizar os pontos no plano cartesiano? Veja qual melhor responde essa pergunta. Através da distância em relação à origem. Através da distância em relação aos eixos, através de pares ordenados de números, ou através da distância em relação aos quadrantes. Letra C, através de pares ordenados, X e Y. Quando você dá a coordenada do X e do Y, você acha os pontos no plano cartesiano. Resposta correta, letra C. Tarefa São Paulo, aula número 2. O assunto era a área do círculo e comprimento de sua circunferência. Só para lembrar, qual é o comprimento de uma circunferência e qual é a forma da área de um círculo, de uma circunferência? Quem lembra? Mas como que é a forma, sem precisar chutar? É pi, não, peraí. Tem alguma coisa a ver com pi. Peraí, ó, comprimento da circunferência e raio de centímetro. Raio vezes 2 vezes... Não, para. Não, raio vezes 2 vezes pi. Mas a gente coloca 2π vezes raio. Também está certo do jeito que escolheu. Raio vezes 2 vezes π. Na hora de multiplicar, tanto faz a ordem, tá bom? Mas se gostei do que você falou, raio vezes 2 vezes π. E a área é π vezes raio ao quadrado. Ele quer saber aqui o comprimento ou a área? comprimento. Então vou usar a equação de cima.
Vou usar a minha ou a do João? Tanto faz, mas eu vou usar a sua, já vou explicar o porquê. Qual o tamanho do raio? 8. Opa, desculpe. Circunferência igual raio vezes 2 vezes π. Raio vale 8. 2 vezes 8? 16 vezes π. Achei a resposta. Isso eu uso aquela sua. 2 vezes π vezes 8. Eu faço 2 vezes 8, dá 16 vezes π. Também chega na mesma resposta. Então, todo mundo indica que a circunferência é igual 2 vezes π vezes o R. Eu lembro quando eu era criança, a gente pensava assim, 2 π ralho. Para ficar mais fácil de lembrar. 2 π ralho. Então, 2 vezes o π vezes o raio. Só que não vai falar que raio é ralho. O professor Ricardo ensinou isso que é ralho. É só um jeito de memorizar. Bom, agora a atividade 2. Agora ele quer saber a área. A área é π vezes o raio ao quadrado. Quem eu troco de informação aqui? Qual é a área de um círculo de raio de 5 centímetros? O R por 5 centímetros ao quadrado. A área é igual. Quanto que dá 5 ao quadrado? Quer dizer que é 5 vezes ele mesmo. 5 vezes 5? 25. Centímetros vezes centímetros, centímetros quadrados. Então vai dar o quê? Π vezes 25 centímetros quadrados. Qual a alternativa que está correta? Ah, mas aqui o π está depois. Tem algum problema trocar de lado? Não. Isso. 25 vezes π, a resposta é centímetros quadrados. Resposta correta, letra A de amor. Tranquilo até aqui? Atividade 3. Qual é o valor da mediana do conjunto de dados? As medidas centrais é moda, mediana e média. Quem lembra como que eu calculo a mediana? Oi? Você acha que é 8 por quê? Lembrei. Mediana. Moda que mais aparece. Isso, moda que mais aparece. Mediana. A mediana se coloca do menor para o maior ou do maior para o menor. Já tá, né? Já tá? E a média? E a mediana? Você vai achar onde a mediana aqui? Tem que os dois lados. Tem que contar quem é o centro. É o... Um pra cá, um pra lá. Um pra cá, um pra lá, um pra lá, um pra cá. Opa! Quem que tá bem no meio? 8. Então quem é a mediana? 8. E se desse, aqui tem número ímpar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando é 7, se divide ao meio, mesma quantidade para os dois lados, e a mediana fica bem no meio. E quando é par aqui, lembra como que faz? Vírgula 5 daí, né? Não é? Calma aí. Provavelmente como é o número inteiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você colocou 3 para um lado e 3 para o outro. Aí você vai somar os dois do meio e divide por 2. 3 mais 5, 8. 8 dividido por 2 deu 4. Não necessariamente com vírgula, porque tem vezes que vai dar com vírgula, né? Mas nesse caso aqui, nesse exercício, a mediana era quem? 8. Quem está bem no meio. Por sorte nossa, já está na ordem crescente ali para ficar assim para a nossa vida. Quando não está na ordem crescente, eu tenho que colocar ou na ordem crescente ou na decrescente. Certo? Alguma dúvida? Não? Próximo. O que é a moda em estatística? Vamos ler todas primeiro, depois vocês falam se vocês acham que é A, B, C ou D. É um valor que aparece com mais frequência em um conjunto de dados. B. É um valor numérico que divide um conjunto de dados ordenados em duas partes iguais. C.
é uma medida de tendência central que representa o valor médio de um conjunto de números. Ou D, é a medida que indica a variabilidade dos dados em relação à média. Qual é a correta? É a que aparece com mais frequência. Moda é o que aparece com mais frequência. O valor que divide o conjunto ordenado, já está em ordem, é mediano. É uma medida de tendência central que representa o valor médio, é a média. Tá bom? Aula número 4 agora. Tarefa São Paulo, aula número 4. Tipos de amostras. Nivelamento. Questão número 1. O que é uma amostra casual simples? Todas elas relacionam a um tipo de amostra. Qual delas é a casual simples? A. Uma técnica de amostragem onde cada elemento da população tem uma chance igual de ser selecionada para compor a amostra. B. É uma técnica de amostragem onde os elementos são escolhidos de acordo com um padrão sistemático. C. É uma tendência de amostragem onde a população é dividida em grupos com base em características relevantes. Ou D. É uma técnica de amostragem onde se escolhe aleatoriamente um ponto de partida e seleciona-se periodicamente os elementos subsequentes da lista. Qual delas representa a amostra casual simples? Qual? A C. Uma técnica de amostral onde a população é dividida em grupos com base em características relevantes. Essa aqui é a estratificada. A B, uma amostra onde os elementos são escolhidos de acordo com um padrão sistemático. É a sistemático, não é a amostra casual. É a A. Todo mundo tem chance de ser sorteado por igual, certo? Então a resposta correta aqui é a letra A de amor. Questão número 2, olha lá, questão número 2. Como realizar uma amostra sistemática? A. Escolher aleatoriamente um ponto de partida e selecionar periodicamente os elementos subsequentes da lista. B. Dividir a população em grupos com base em características relevantes. C. Selecionar aleatoriamente o número de habitantes da população total. Ou D. Determinar o tamanho da amostra desejada e o tamanho da população que deseja calcular e um intervalo de seleção. Qual que vocês acham que é? A D? Todo mundo acha que é D? Não é para chutar, é para analisar. Sistemático. É a A, eu acho. Você acha que é A? Eu acho que é D ou a C. É a D. Determina o tamanho da amostra, tamanho da população e calcula o intervalo. Então vamos lá, um exemplo aqui, ó. Eles vão analisar 1000 peças de parafuso que saem de uma fábrica. E eles vão, dessas 1000 peças, eles vão ver se está dando certinho ou não a rosca dela, de 10%. 10% de 1000 eles vão selecionar 100 parafusos. Então ele pega o parafuso número 1, depois ele pega o parafuso 101, depois ele pega o parafuso 201, entendeu? Ele definiu um padrão. E aí eles olham, se não der certo, porque provavelmente a máquina está fabricando parafusos diferentes. Lembrando que a pesquisas, tipos de amostras, não é só para pesquisa, também é para teste de qualidade, certo?
Aula número 5. Equação do primeiro grau, nivelamento, tarefa do dia. Qual é? Essa aqui era fácil, aqui em diante você não conseguiu fazer, né? Essa era fácil. Qual é a solução da equação? 3 vezes x mais 4 igual a 15. É. 3 vezes o x mais 4 igual a 15. Esse 3 está multiplicando. Passa para lá. Dividindo. Calma aí. É isso mesmo. Mas por quê? Vamos explicar por quê. É porque, ó, 1 mais 4 é 5, né? 5 vezes 3 é 15. Ótimo. É isso mesmo. No caso, você precisaria ter alternativa para testar? Não, você ia ter sido de cabeça. Vou tentar o 0. 0 mais 4 não deu. Então, se eu não fosse testar e fosse resolver, você ia fazer isso aqui, ó. O 3 está multiplicando, passa para lá, dividido. X mais 4 é igual. 15 dividido por 3 dá 5. X é igual a 5. Esse 4 está positivo, passa para lá, negativo. X é igual. 5 que tira 4. Então a resposta aqui é 1. Viu, estava fácil. Número 2. Qual será o salário de uma funcionária se ela... Richard, por favor, presta atenção. Qual será o salário de uma funcionária se ela vendeu 20 mil reais, sabendo que o seu salário é composto de uma parte fixa de 1.500 reais e uma comissão? O que quer dizer comissão? Comissão é uma porcentagem que você ganha. Isso, uma comissão de 4% sobre as vendas. Qual será o salário dela? Tá muito fácil. Como que eu faço essa conta? Ó, peraí. Ó, eu queria um real. E 500 é o valor. 4% de 20 mil reais. Isso, em suma 20 mil reais 8 mil. vezes 4%. 4% não é a mesma coisa que 4 sobre 100? 4 dividido por 100 não é 0,04? Sim ou não? É, então vamos trocar por 0,04. Então vamos lá. 4 vezes 0? 0. 4 vezes 0? 4 vezes 0? 4 vezes 0? 4 vezes 2? 8. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 2. 800? É, porque não, 8 mil está ganhando 40%. É mesmo, é verdade. Aqui 800 reais. Aí ela já tinha o salário de 1.500, que é o salário fixo. Mais 800 dá quantos? 1.500 mais 800. 0, 0. 8 mais 5? Não. 3. Ah, não. 5 3 sobe 1. 1 mais 1? 2. 2.300 reais. Alternativa correta, letra A. A de Amora. Questão número... desculpe. Tarefa São Paulo, aula número 6. Tema: equações polinomiais do primeiro grau. O que é uma equação polinomial do primeiro grau? Qual alternativa está correta? Uma equação que envolve apenas uma variável elevada ao primeiro grau. Uma equação que envolve apenas uma variável elevada a qualquer grau. Uma equação que envolve duas ou mais variáveis elevado ao primeiro grau. Ou uma equação que envolve duas ou mais variáveis elevado a qualquer grau. Qual é a correta? Essa aí é a C, eu acho. É a A. É A, presta atenção. Tem gente que acha que é A, que acha que é C. A equação do primeiro grau, ela gera um gráfico, certo? E aqui
é o x. E de acordo com o que muda no x, acontece no y. Então ela tem uma variável só. Uma variável. Isso, João. Isso, cara. Presta atenção na aula, mano. Você foi pro fundo de novo, né, João? Pode ser uma Vou tentar mostrar para vocês como que funciona uma equação. Alguma coisa que multiplica x, soma mais alguém que vai dar outra coisa. Quem é a minha única variável aqui? O x. Então é uma variável só. Não pode ser essa e não pode ser essa. E agora, tem que ser elevado ao primeiro grau ou qualquer grau? Primeiro grau. É, o primeiro grau, pelo menos já fala. Então a resposta correta, letra A. A de abelhinha. A de abelha. Não sei quantos zeros tem 0 a 100. Quantos zeros tem 0 a 100? Cara, tem o 0, 10, o 20, o 30, o 40, o 50, 60, 70, 80, 90, 2 no 0, 2 no 100, 12. Se você for contar 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, vai ter mais. Mas depois eu vi isso, e agora não é um momento. Mas gostei, depois a gente vê isso. Não. Aula 6 ainda, exercício número 2. Presta atenção aqui, hein, todo mundo. Como é representada uma equação polinomial do primeiro grau na forma geral? Eu mostrei agora, pô. Como é que você acabou de mostrar para nós? Não, qual é a correta, então? A, B, C ou D? É A. Como é que você É B. Eu falei lá, A vezes X mais B igual a C. Nesse caso aqui o C está valendo? Zero. Certo? Professor, o que é esse chapéuzinho, alguém sabe? Isso aqui quer dizer A, X elevado a quantos? Elevado a 2 mais BX mais C. Igual a zero. Isso aqui é uma equação de qual grau? Quem sabe dizer? Primeiro. Não. Segundo grau. E esse aqui, ó, AX elevado à terceira, mais BX elevado à segunda, mais CX mais D igual a zero. De que grau que é essa? Terceira. É sempre o maior grau. Tá bom? O maior grau. Então, correto aqui é a letra C. C de casa. Ah, não, B, desculpa, foi errado. B de belezinha. Olha lá, aula número 7. Quando eu tenho o 2 em cima do x, quer dizer que é você pegar o valor do x e fazer vezes ele mesmo. Quando você tem o 3 em cima do x, quer dizer que você tem que pegar o valor que está ali e fazer ele vezes ele mesmo 3 vezes. Ó, o chapeuzinho, ó. Boa pergunta lá. Presta atenção aqui, por favor, Richard. Não dá certo você com o João Pedro aí. Isso, João Pedro. Faça um pouquinho. Aí, pronto. Então aqui, ó, presta bem atenção. Isso daqui é o quê? A elevado a terceira. E o que é isso aqui? A elevado a terceira. Na programação de computadores, não tem como você fazer elevado na programação do Excel, qualquer cálculo que você vai fazer lá no computador, não tem como você fazer elevado em linha de comando. E aí quer dizer que o chapeuzinho quer dizer elevado. Então, o chapeuzinho quer dizer elevado. Tá bom? Número 1. Aula 7. Simetria. Lembra da simetria? Número 1. O que são os eixos de simetria em figuras geométricas? Ele quer saber o que são os eixos de simetria na figura geométrica. São linhas que dividem uma figura em partes exatamente iguais. São linhas que representam o ponto de rotação de uma figura. São linhas que representam os pontos de reflexão de uma figura.
são linhas que representam os pontos de translação de uma figura. Qual que vocês acham correto? Essa aí é a C. A C? Ou dupla ocular, né? Porque a gente sabe que a simetria de reflexão é uma imagem que está aqui, vai aparecer ela ao contrário lá. A A divide em figuras em partes iguais, então preste bem atenção. O eixo de simetria, cuidado com confundir com o eixo de reflexão. O eixo de reflexão, uma imagem vai ser refletida do outro lado em forma de reflexão. Então não pode ser C. A eixo de simetria é aquele exercício, lembra que tinha uma zoninha? Ela dividiu a imagem em quantas partes iguais? Duas. Então, meu Deus do céu. Letra A está correta. Foco total na aula. Agora que me acordou que eu descobri que é segunda hoje. Atividade número 2. Da aula 7 aí. Expressões algébricas no cálculo da área dos círculos e comprimento da circunferência. A arte da dobradura de papel, chamada de origami, utiliza muito o conceito de simetria, o que é possível identificar através desse conceito. Lembra que tinha o curso de barquinhos? Maria Eduarda deu um barquinho para mim ainda, né, Maria? Ganhei o barquinho que ela conseguiu fazer. Muita gente não conseguiu fazer, porque era muito rápido lá, né? Então, qual é o conceito de simetria? As formas irregulares dos objetos, as formas simétricas dos objetos, as formas assimétricas dos objetos ou as formas tridimensionais dos objetos. Essa aí qual? A B. Será? Tá feio, aula número 8. Aula número 8. Transformações geométricas, reflexão, tarefa do dia. O que é simetria de reflexão? É a reflexão da luz em um espelho. É a reflexão da imagem em relação a uma linha. É a reflexão de um som em um ambiente. É a reflexão de um objeto de uma superfície polida. É a letra A, B, C ou D? Você acha que é C? Cara, onde que nós falamos de som na nossa aula? Para chutar tem que ler, filho do céu. Qual que é? A D. A D ou a D? A D. Objeto. Onde que nós falamos sobre superfície polida? Nunca falamos de superfície. Onde que nós falamos sobre usar uma luz em um espelho? Pelo amor de Deus, faz hora que as lutas falando. É a B, tem uma linha, a imagem é reflexiva. Tá certo. A imagem é reflexiva em relação a uma linha. Essa linha que define a região do céu. Meu Deus, olha, filho do céu. Meu Deus do céu. Ah, difícil. Final de semana foi feroz pra turma. Não peça embora, não. Olha lá, questão número 8 ainda. O que é um plano cartesiano? A. Um plano formado por duas retas perpendiculares entre si. Um plano formado por duas retas paralelas entre si. Um plano formado por duas retas oblíquas entre si. Um plano formado por retas curvas entre si. Você acha que é qual, Yasmin? A e a B. Richard, qual que você acha que é? É a A. João, qual que você acha que é?
É A. Guilherme. É A. João. A. José Nelson. João Machado. A. Maria. A. Mariana. A. Guilherme, que faltou responder? Já respondeu? Retas paralelas, são duas retas assim, é isso que forma o plano cartesiano? Não. Retas oblíquas. É essa aqui que é retas oblíquas? Retas oblíquas é quando ela não forma ângulo de 90 graus. É retas oblíquas? Não também. Retas curvas, existem retas curvas? Perpendiculares quando formam ângulos de 90 graus. Reta, resposta correta, letra A. A de Amorim. Próximo. Aula número 9. Transformações geométricas. Translação. O que é translação em matemática, Richard? Não escrevi, estamos conversando, achei que já tinha lido tudo já. Pega o caderno novo, tem outra aula ainda. É uma transformação geométrica que desloca uma figura de uma posição para outra, seguindo uma direção, um sentido e um comprimento. É essa mesmo, né? Lembra que a gente tinha lá a direção horizontal ou vertical? Sentido. Se for na horizontal, direita ou esquerda. Se for na vertical, qual era a mesma, Richard? Não. Você não está nem prestando atenção no que eu estou falando. Não dá para você sentar apresentando. Vem você mais para cá. Então vamos lá, presta atenção. Quando é no sentido da horizontal, é para a direita ou para a esquerda. E na vertical? Isso. Ele sabe, ele fica tirando sua atenção. E qual é o comprimento? As unidades que vai andar, seja para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo. Muito bem. Exercício número 2. Quais são os elementos da transação? Direção, sentido e comprimento, vértice da figura original, coordenada dos pontos do plano cartesiano, setas que indicam a direção e o sentido da translação. É A ou a B, dá para ficar dividindo entre as duas, né? Mas os elementos é o A, direção, sentido e comprimento. Certo? Mas aquela lá faz sentido também, né? Que a gente viu em umas aulas a seta mostrando o que acontecia. Mas quem dá realidade é quantos que andou para a esquerda, para a direita, horizontal, vertical e comprimento é a letra A. Última. Aula 10, a última de sexta-feira que a gente fez passado. O que é rotação em matemática? É o deslocamento de um ponto ao redor de um ponto fixo, é a transformação de uma figura em outra através de um ângulo de rotação, é a mudança de posição de um polígono em relação a um ponto de rotação, é a transformação de uma figura através de um movimento circular. O que é rotação em matemática? Lembra que tinha um ponto, aí tinha outro ponto aqui. Esse ponto estava relacionado a ele. Vai fazer uma rotação de 40 graus. Ele viria parar aqui. Não. A B se transforma. A C é a A. O deslocamento, o ponto sai daquele lugar e faz um deslocamento ao redor de um ponto. Lembra da setinha? Todos os pontos, todos os vértices rodando e parando do outro lado, fez uma rotação de 180 graus. 2. Qual é o ponto fixo ao redor do qual ocorre a rotação de uma figura? Como que a gente chama o ponto fixo, João Gabriel Venâncio? Não jogou esse coisa no lixo, né? O que é que você não sabe?
Ai meu Deus do céu. Qual é o nome que se dá ao ponto fixo ao redor do qual ocorre a rotação de uma figura? Ponto de referência, ponto central, ponto de rotação ou ponto de origem? A letra B, ponto central. Errou? Nunca falamos do ponto central? Nunca falamos do ponto central na nossa aula. Ponto de origem. Tem no plano cartesiano, mas não é. João, fala aí, João. É a C, ponto de rotação. Ponto de rotação. É através dele que roda todos os outros pontos em relação a ele. Certo? E terminamos a correção das tarefas São Paulo das 10 primeiras aulas do currículo material digital. Para quem assiste no YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Se inscreva no nosso canal e deixa o like.